Eu falo com você essa noite sobre uma batalha, sobre uma grande batalha que está acontecendo agora e que vai acontecer todos os dias da sua vida. Essa batalha é a batalha na nossa mente. Coloca a mão assim na sua cabeça, assim, aí, ó. É uma batalha que está acontecendo, vai acontecer sempre. Nesse exato momento está acontecendo. Deus quer falar com você através da palavra dele. Mas existe uma batalha aí. Seus pensamentos muitas vezes começam a voar, tentar ir para outro local, tentar pensar outra coisa. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pode nos dar essa vitória, porque Ele não é o coração da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Jesus não falou que Ele é o coração da igreja, Ele disse que Ele é o cabeça da igreja. E porque Ele é o cabeça da igreja, Ele pode nos dar a vitória na nossa mente. Pensamentos que muitas vezes tentam nos impedir ou de nos tirar de vivermos aquilo que de fato Deus tem preparado para nós. Eu tenho certeza que para você estar aqui hoje foi uma grande batalha nos seus pensamentos, na sua mente. Eu digo para você, eu já comecei falando isso. Sempre haverá essa guerra, sempre haverá essa batalha, mas o nosso Deus, que é o cabeça da igreja, Ele pode nos dar essa vitória nos nossos pensamentos, porque a Bíblia diz que Ele pode nos dar a mente de Cristo. Hoje Deus te trouxe aqui para que você possa vencer nos seus pensamentos. Deus te trouxe aqui para te curar nas suas emoções, nos seus pensamentos, para que você possa mesmo ter vitória nisso, porque tendo vitória nisso, você vai vencer em outras áreas da sua vida. E a palavra nos fala como que nós podemos vencer essa batalha. 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 3, olha só o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz: pois embora vivendo como seres humanos, presta bem atenção nisso, embora vivendo como, olha isso, que forte que Paulo está falando aqui, ó. Embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios, veja que ele está falando de algo da mente, e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Paulo começa dizendo: embora vivendo como seres humanos, porque deixa eu te explicar uma coisa, querido, embora nós estejamos aqui nessa terra, aqui é o nosso lugar de passagem, o nosso destino é eternidade, um novo céu, uma nova terra com Cristo e para sempre com Ele. Então você precisa entender isso, porque às vezes você está vivendo a sua vida como se tudo acabasse aqui. Isso aqui é só uma viagem, é só uma passagem. O seu destino é a eternidade com Cristo, se você estiver nele, salvo por Ele. Esse é o nosso destino. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim, ó, você é um cidadão do céu. Se você é alguém que crê em Jesus Cristo, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que tem a prática da fé cristã, você estará com Ele eternamente. Então não permita que a sua viagem atrapalhe o seu destino. Viajar é muito bom, não é, gente? Eu amo viajar, eu amo, né, dirigir ali na estrada. Às vezes a gente para comer um lanche lá no Graal, deixa o rim lá. Então tudo muito bom, não é, gente? Mas o melhor é o destino.
nosso destino é estar com Cristo para sempre. Só que nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos entender como que a gente vai lutar. Aqui é luta, aqui é guerra. E Paulo está falando aqui que existem armas espirituais para nós vencermos essa batalha da mente, dos pensamentos. Se você tentar vencer essa batalha usando armas carnais, como Paulo falou aqui, você vai chegar a um esgotamento emocional. Quantas pessoas estão esgotadas emocionalmente? E quando você está esgotado emocionalmente, tudo à sua volta fica comprometido. Tudo aquilo que envolve a sua vida, você está comprometido, porque você está esgotado. Você não tem mais nada ao que dar, você não tem mais ao que oferecer. Mas aqui tem uma palavra de Deus para nós. Quantos querem essa palavra? Ergue as suas mãos em nome de Jesus. Tem um povo avivado aqui, cheio do Espírito Santo. Pega o que eu vou te falar. Se você usar as armas espirituais, você não vai ficar mais esgotado emocionalmente. Pelo contrário, a cada batalha que você travar com as armas espirituais, você vai sair dessa guerra renovado, transbordando em suas emoções, transbordando espiritualmente, preparado para uma nova batalha, e de fé em fé, de glória em glória, você vai lutando e vencendo, e cada vez mais ungido, cada vez mais renovado, cada vez mais transbordando da presença de Deus. Hoje Deus quer que você comece a usar as armas certas. Às vezes você está usando armas erradas, armas carnais, para resolver problemas espirituais. Você vai se esgotar. Você vai viver um esgotamento. Você, daqui a pouco, querido, você não vai querer fazer mais nada. Muitas vezes você está usando, técnicas, armas carnais para vencer problemas espirituais, porque na verdade tudo é espiritual. Então hoje Deus quer te forjar com as armas do céu, com as armas espirituais, para que você possa ter vitória contra todo pensamento negativo, pensamentos intrusivos, pensamentos que muitas vezes querem levar você a desistir de coisas lindas que Deus tem preparado para você. Quantos querem essas armas? A primeira arma que eu quero falar com você aqui hoje, a primeira arma espiritual: aprenda a viver no ambiente de pressão. Isso é uma arma poderosa. Aprender a viver num ambiente de pressão é uma arma muito poderosa. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, em algum momento nós vamos passar por pressão. Talvez você está vivendo num ambiente de pressão e você não sabia. O ambiente de pressão, ele faz com que aquilo que dá para esperar se torne emergencial. Como saber que eu estou num ambiente de pressão? Aquilo que dá para esperar começa a se tornar emergencial. Quem está pegando essa palavra aqui? Sabe, aquela mensagem que chega no seu celular, aquela notificação, e você, cadê? Meu Deus! Se eu não ver, nem durmo. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim, dá para esperar. Tem coisa que dá para esperar. Às vezes você está sendo pressionado. Sabe aquele negócio? Tem que ser agora. Resolve logo. Tome uma decisão. O que você vai fazer? Faz alguma coisa. Quantos já ouviram palavras assim? Vocês estão comigo aqui? Vai. É para hoje, é para ontem. Vamos, resolve. Faz alguma coisa. Isso é um ambiente de pressão. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina como que nós temos que agir num ambiente assim. A palavra fala no Evangelho de João, no capítulo 8, eles pegam e levam uma mulher pega em flagrante de adultério. Os religiosos da época, eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Na verdade, eles queriam apagar Jesus.
Eles queriam matar Jesus. Então eles pegam essa mulher, por quê? Porque a lei de Moisés mandava apedrejar uma mulher que tinha sido pega em flagrante de adultério. A lei mandava apedrejar, a lei de Moisés mandava apedrejar. Mas a Palestina estava sobre o Império Romano, e o Império Romano não dava essa autoridade para ninguém matar outra pessoa. Então ali Jesus, ele está numa situação assim, ó. De um lado, a lei de Moisés mandando apedrejar. Do outro lado, o Império Romano falando que isso não pode acontecer. E eles pressionando Jesus. E aí, o que vocês não falam sobre isso? Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Jesus, calmamente, começa a escrever no chão, na areia. Irmão, eu quero que você entre nessa cena comigo, porque imagina uma mulher ali na frente dele que tinha sido pega em flagrante de adultério. Imagina o pânico que aquela mulher estava, porque a lei mandava apedrejar. Os religiosos ali, as pessoas ali esperando qual ia ser a reação dele. E de repente, diante de todo esse cenário, ele começa a escrever na areia. E eles insistindo para ele falar alguma coisa, e ele escrevendo. Olha como é que ele lidou com a opressão. Escrevendo, tranquilo. Vai, Jesus. Alguns, quem sabe, batendo o pezinho. Sabe aquela coisa assim? Não resolve. E Jesus escrevendo na areia. Jesus está nos dando uma mensagem aqui agora. Quantos estão comigo aqui? Escrever na areia é o seguinte. A mensagem de Jesus para você aqui hoje: para de decidir a sua vida por pressão. Só tome uma decisão na sua vida quando você tiver uma direção. Enquanto você não tem uma direção, aprenda a escrever na areia. Olha para o teu irmãozinho e fala para ele assim: essa semana, aprenda a escrever na areia. Estão te pressionando, estão te ligando, estão te apavorando, batendo na tua porta, pedindo para você alguma coisa. Diga para o teu irmãozinho assim, ó: escreve na areia. Quando ele recebe a direção, aí ele faz o seguinte: aquele que dentre vós não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. A palavra fala que, a começar dos mais velhos, todos foram deixando as pedras e foram se retirando. Quando você toma uma decisão por pressão, você vai ser atacado. Mas quando você toma uma decisão por uma direção, você vai desarmar todas as situações que estavam armadas para atingir você. Você sabe muito bem quando uma pessoa está armada para tentar te atacar, sim ou não? Às vezes dentro da casa, marido, aprenda a escrever na areia. Mulher, aprenda a escrever na areia. Você percebeu que o maridão está armado, a esposa está armada, o filho está armado, o companheiro de trabalho está armado. Por que você já está agindo pela pressão, falando tanto de coisa, já tirando ali uma conclusão, já se precipitando em falar? Ei, você nem sabe se aquilo é verdade, você nem sabe o outro lado da história. Toda história tem dois lados. Quem está comigo aqui? E já sai falando: você viu? Vocês estão sabendo? Você não sabe. Quantas vezes nós falhamos por agir pela pressão? Calma. Eu aprendi uma coisa na minha vida: as coisas não se resolvem na hora da tempestade, as coisas se resolvem na hora da calmaria. Porque não tem como evitar a tempestade, mas uma coisa eu te digo: toda tempestade tem hora para começar e tem hora para terminar. Se você está vivendo uma tempestade, calma, vai chegar a hora da bonança. Aí chegou a hora de você fazer alguma coisa. A palavra fala que todos foram se retirando, todos foram saindo, ficou só Jesus e a mulher. Jesus fala para ela: aonde estão os seus acusadores? E ele diz: nem eu te condeno,
vai em paz e não peques mais. Jesus não falou para ela assim, por que você pecou? Por que você fez isso? Não, Jesus falou para ela, não peques mais. Posso te falar uma coisa? Quando você aprende a escrever na areia e busca uma direção de Deus, você vai conseguir fazer certo o que um dia você fez errado. Você vai conseguir fazer melhor o que um dia você não fez tão bem. Estenda suas mãos assim, pega essa palavra. Deus está te dando uma nova oportunidade de você fazer certo o que foi feito errado, de você fazer melhor o que você não fez tão bem. É só você parar de agir por pressão e começar a agir pela direção do Espírito Santo. A segunda arma que Deus nos dá: aprenda a viver no ambiente da opressão. Olha essa segunda arma. É uma arma poderosa quando você sabe viver, passar pelo ambiente da opressão. Você consegue discernir quando é um ambiente de opressão, há uma opressão ali, aquilo está opressivo. E como saber que é uma opressão? É simples, o que é tão pequeno se torna tão grande. O que é tão pequeno se torna grande. Uma palavrinha insignificante, às vezes em uma discussão, se torna uma palavra que fere, que machuca. Às vezes você vai buscar a raiz daquela discussão que você teve com alguém, e quando você pega e vê lá como começou, às vezes não foi uma grande palavra, não foi um palavrão, foi algo tão pequeno, mas porque você está num ambiente do inimigo, de opressão, é opressivo aquilo, aquela palavra ela se torna grande e traz destruição, e traz separação, e traz, falta de respeito, palavras que vão vindo após aquilo. Ei, querido, o ambiente de opressão, ele é assim. Talvez você está vivendo um ambiente de opressão e você não estava percebendo. Talvez a sua casa está sendo um lar opressivo e você ainda não discerniu que é algo espiritual, que é do inimigo ali tentando trazer discórdia, tentando trazer confusão. Às vezes o lar está aquela harmonia, está tão gostoso, né? Os filhos ali, a família, tudo está acontecendo bem. De repente uma palavrinha desencadeia um tanto de coisa e se torna algo tão grande, porque é um ambiente de opressão, é um problema espiritual. No ambiente de opressão, problemas tão pequenos que você já tinha resolvido assim, tão calmamente, que você já tirou de letra tantas vezes, começa a fazer você ficar sem sono. Você não dorme, você fica ansioso, você fica preocupado, você fica estressado, você fica abalado. Deus está falando para você nessa noite: quantas vezes Ele já te deu livramento, quantas vezes Ele já te deu vitória nesse problema. Por que você está assim tão preocupado? O mesmo que fez ontem, Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer sempre. Ele faz de novo e de novo e de novo. O problema pode ser de novo, o problema pode ser diferente, mas Ele continua sendo o mesmo Deus que opera sinais e maravilhas. Ele não mudou. Ele não mudou. Se você estava num ambiente de opressão, hoje Deus vai te posicionar de uma forma diferente e você vai vencer isso. A palavra fala em 1 Samuel capítulo 17. Você conhece esse grande clássico da palavra de Deus, essa grande batalha do povo de Deus contra os filisteus, que se levantou ali um homem chamado Golias, um gigante, que ficou marchando 40 dias e 40 noites, afrontando o exército de Israel, pedindo alguém para lutar com ele. Ninguém se apresentava, o rei não se apresentou para aquela batalha, porque era um ambiente de opressão. O ambiente de opressão, ele nos intimida. O ambiente de opressão, ele tenta nos diminuir. Ninguém fazia nada, mas a Bíblia diz que um jovem pastor de ovelha chamado Davi, ele veio de fora. Diga comigo, ele veio de fora. Ele veio de fora para levar alimentos para os seus irmãos. E quando ele vê aquela cena, quando ele vê aquele gigante afrontando o exército de Israel, ele diz o seguinte: quem esse incircunciso pensa que é?
para afrontar o exército do Deus vivo. Eu vou melhorar para você, que às vezes você ainda não pegou, porque incircunciso era aquele que não tinha aliança com Deus. O que Davi está dizendo é o seguinte: aquilo que não é de Deus nunca vai vencer o que é de Deus. Se você tem passado por um ambiente de opressão, sabe o que você tem que fazer? Buscar aquele que um dia veio de fora, que deixou o seu trono de glória, que veio até a terra, foi até a cruz, sangrou por nós, pelos nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando você buscar a presença dele, aquele que veio de fora, você vai ter coragem para ter ousadia e viver o que é de Deus. E nunca mais você vai aceitar viver o que não é de Deus para a tua vida, e todos os gigantes vão cair por terra. O Espírito Santo está falando para você aqui hoje: até quando você vai aceitar viver o que não é de Deus? Por falta de coragem de se posicionar e viver o que é de Deus. Viva o que é de Deus e o gigante vai ser vencido. Você tem o Espírito Santo. Você sabe muito bem o que não é de Deus. Não aceita mais. Pastor, mas se eu fizer isso? Se você fizer isso, o gigante vai cair. Se você não fizer isso, o gigante vai continuar te afrontando. E tudo que você não afronta, na verdade, tudo que você não confronta, vai se tornar uma afronta. Olha para a tua vida. Começa a perceber o que você está aceitando. O diabo, ele é muito sutil. Começa a olhar. Veja se aquilo está de acordo com as Escrituras. Veja se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Não fica tentando inventar uma bênção. Não fica tentando produzir uma bênção. Deus não precisa da tua ajuda. Ele é poderoso para te abençoar. Deus não precisa da nossa ajuda. Quem somos nós para tentarmos inventar uma bênção, reproduzir algo que não é verdadeiro, é falso. Mas Deus tem a verdadeira bênção para você, que vem, que enriquece e não vai acrescentar mais dores na sua vida. Talvez muitas dores que você tem sofrido é porque você aceitou viver aquilo que não é de Deus. Deus está falando para você hoje: toma uma posição na tua vida. Viva o que é de Deus, e vai parar o tempo de dor, e vai chegar o tempo do amor de Deus. Oh, se é para Jesus, vamos aplaudir mais forte. Eu creio que Deus tem coisas da parte dele para você. É só você limpar o que não é de Deus, você vai conhecer o que ele sempre teve para a tua história. Essa é uma arma poderosa. Quantos estão com essa arma já? Você está com 2 armas aí, amém, irmão? A terceira arma: aprenda como viver no ambiente da depressão. Vamos sim, vamos ter que passar por esse ambiente. O ambiente da depressão é quando o que você ama fazer, é quando você gosta de fazer, começa a se tornar sem sabor. Você não consegue mais ter felicidade, alegria em fazer aquilo. Tem pessoas aqui que têm feito algumas coisas porque não tem o que fazer. Tem que ser feito, mas você sabe que você não quer mais fazer. E você às vezes está num ambiente de depressão e você não sabia. Coisas que você era apaixonado em fazer, projetos lindos que Deus te deu, coisas maravilhosas que Deus colocou nas suas mãos, e você fazia com tanto amor, com tanto carinho, e agora parece que aquilo se tornou tão... Às vezes está sendo difícil levantar da cama e fazer o que tem que ser feito. Mas a palavra do Senhor diz, 1 Reis, capítulo 19, de um grande homem de Deus. Isso consola o nosso coração, porque grandes homens de Deus passaram e passam por isso.
grande profeta Elias, que Deus levantou num tempo tão difícil na nação de Israel, que eles estavam adorando a Deus e adorando a Baal. E Deus levanta ele para trazer ali um confronto, um arrependimento. E a palavra fala que pela palavra que ele liberou, durante 3 anos e 6 meses a chuva cessou, até que aquele povo pudesse se arrepender. Depois Deus usou ele para enfrentar 450 profetas de Baal, e Deus deu a vitória para ele. Quando o povo começou a declarar só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, então Deus dá uma palavra para Elias, e ele vem com a palavra de Deus, e ele declara que a chuva estava chegando. Num lugar que não chovia 3 anos e 6 meses, choveu. Passando todos esses acontecimentos, todas essas batalhas que Elias travou, Elias agora, ele ainda não tinha percebido, mas ele estava num ambiente de depressão. A Bíblia fala que ao receber uma ameaça de Jezabel, que em 24 horas ele ia ser morto, esse homem que fez tantas coisas maravilhosas, a Bíblia fala que ele vai para o deserto, e tem uma palavra que ele fala ali que é tão forte, e que talvez algumas pessoas se identificam aqui. Ele diz assim, ó: já basta, ó Senhor. Eu não quero mais isso. Eu não suporto mais isso. Não foi o Espírito Santo que levou Elias para o deserto, foi ele mesmo que foi. Era um ambiente de depressão. Ele não queria mais exercer o seu ofício de profeta, algo que ele fez com tanta propriedade, com tanta autoridade, com tanta ousadia. Agora ele não queria mais. Ele fala para Deus: já basta, ó Senhor. Quem sabe essa não tem sido a sua fala: eu não aguento mais, eu não suporto mais viver isso, eu estou cansado, eu não tenho mais desejo por isso, eu não tenho mais alegria nessas coisas. Eu acho tão linda a maneira com que Deus levantou Elias, e Ele pode te levantar aqui hoje, se você está assim. Deus levantou Elias não falando para ele o que precisava falar. Presta atenção nisso. João capítulo 16, versículo 12, o Senhor Jesus diz assim, ó, para os seus discípulos: tenho muita coisa para falar para vocês, mas se eu falasse agora, vocês não suportariam. Eu fico pensando o amor de Deus, a forma com que Ele nos levanta. Não foi falando o que tinha que ser falado, foi fazendo Elias sentir o que ele não sentia mais. Deus envia um anjo, e Elias estava lá em profunda depressão, e o anjo leva alimento para Elias. Elias estava dormindo. Elias acorda, come aquele alimento, volta a dormir. Irmãos, para pensar. Um anjo levando o alimento. Era para ele se prostrar, né? Era algo maravilhoso. Não, ele comeu, deitou, dormiu novamente. Ele estava num ambiente de depressão. Tem pessoas que são assim, que estão vivendo nesse ambiente, não perceberam. Vem na igreja, recebe uma oração, recebe uma palavra, às vezes recebe uma manifestação da glória de Deus, mas volta na mesma vida, volta a ficar do mesmo jeito, depressivo. Mas a Bíblia fala que novamente Deus enviou o anjo naquele lugar e alimentou ele de novo. Então ele se levantou. E quando ele se levanta, ele caminha 40 dias e 40 noites. Ele vai e chega até o monte Horebe, o monte de Deus. Presta atenção, na força daquele alimento, ele mudou a geografia dele. Ele sai do ambiente de deserto, do ambiente de depressão, e ele chega ao ambiente de busca, de buscar a presença de Deus. Aí Deus falou com ele o que precisava ser falado. Posso te falar uma coisa? Altos e baixos não é algo ruim. Altos e baixos é sinal que o processo de Deus já começou na tua vida. E o processo de Deus está aí, está acontecendo. E Deus está te alimentando. Daqui a pouco vai ser mais altos do que baixos, mais altos
do que baixo. E Deus te alimentando. E você daqui a pouco não tem mais baixo. Você está pleno no Senhor. Você está num ambiente de busca. Você sai de um ambiente de depressão e você já vai estar numa nova geografia, num lugar de buscar a presença de Deus. E posicionado você começa a buscar novamente. E tudo aquilo que você estava pensando em retroceder, tudo aquilo que você estava pensando em abandonar, em desistir, na força desse alimento novo que Deus vai te dando, você então começa a sentir o desejo de continuar. Você começa a entender que não é o fim, que não é para parar. Deus está falando para você que não é o teu fim, não é para você parar mais, não é para você olhar mais para trás. Apenas se alimente da palavra e da presença dele, que você vai concretizar tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Oh, fica de pé no teu lugar.